Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao canal Cosmoplank. Meu nome é Matheus Jesus e nesse vídeo eu vou mostrar para você, na verdade a gente vai fazer juntos aqui, a como criar esse joguinho aqui, ó, usando da linguagem JavaScript. E qual que é o objetivo desse jogo? Você perceba que eu tenho um alvo aqui, ó, padrão, normal que a gente conhece, e ele vai alterando as coordenadas, a sua posição, né, aqui na tela, com o passar do tempo, aleatoriamente. E o objetivo do jogador é clicar no centro aqui, ó, clicar no círculo de raio menor aqui do centro, e que quando ele clica lá, aparece um alert, a gente chama isso aqui de alert em JavaScript. Aparece uma mensagem falando acertou e é incrementado um ponto na variável pontuação dele lá. Você vai entender isso quando a gente for fazer lá o código. Na verdade aqui ele começa com 2 pontos, né? E aí vai incrementando de 1 em 1. E se eu errar, Matheus, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu clicar em qualquer outro lugar que não seja lá no centro, aí você vai errar, né? Ou seja, vai mostrar uma mensagem para você falando que errou e vai tirar um ponto, né, lá da minha variável pontuação. De modo que se eu chegar num determinado valor limite ou num determinado valor, no menor valor que eu posso chegar, ele vai mostrar outra mensagem para mim. Por exemplo, se eu chegar a 0 pontos, olha lá, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a mensagem, que pena, perdeu. E vai parar de spawnar aqui o meu alvo, vai parar de movimentar o meu alvo aqui. E se eu chegar a 5, por exemplo, que é o que eu programei para chegar lá, 3, deixa eu ver se eu acerto aqui, olha lá, 4, opa, olha lá, acertou, 5, olha lá, parabéns, você venceu. Aí ele para também de fazer a animação. Então esse é o nosso objetivo nesse vídeo, criar esse jogo aqui usando da linguagem JavaScript. Ah, Matheus, mas qual programa você usa para escrever os códigos? Aqui eu vou apresentar 2 para vocês, aí vocês escolhem qual que vocês quiserem usar aí. Os links para cada um desses sites aqui, pessoal, estão todos aí na descrição do vídeo. Só você dar uma olhada aí que você acha facinho. E aqui a gente tem o Sublime Text, que inclusive eu recomendo que você baixe ele no teu computador, eu recomendo que você use dele para fazer teus códigos, porque eu vou usar ele nesse vídeo. Então fica mais fácil se associar aí visualmente, de modo que fique mais fácil se aprender. Aí você só dá uma olhada no teu sistema operacional, se for o Windows, né, você escolhe o Windows aqui, se for 64 bits, você pega esse link aqui, ó. Ok? O meu, no caso, é o Windows 64 bits, então eu escolheria esse daqui. Eu não vou pegar de novo, porque eu já tenho. Ou você pode escolher o Notepad++, é a mesma coisa. Digamos assim, só muda a folha na qual a gente vai escrever, né? Mas a língua, no caso, é a mesma, né? Que é o JavaScript. Aqui só vai mudar a mesma questão estética em relação ao texto Sublime. Mas eu recomendo que você use esse daqui, porque eu vou usar ele. Ah, beleza, então a gente tem a folha na qual a gente escreve o código. Mas aonde que a gente vai renderizar o código? Né? Onde que a gente vai conseguir enxergar o resultado final? No caso, a gente pode nos utilizar do próprio navegador web. Porque você tem que entender o seguinte, o navegador, por exemplo, ele é escrito numa linguagem. Se você for vir aqui, por exemplo, apertar Ctrl U, você vai conseguir enxergar o código fonte, né? O código mãe daquele navegador, olha aqui, ó. E é HTML, tá? A maioria dos navegadores é feita pela linguagem HTML. E quando a gente vai programar, a gente consegue associar a linguagem HTML com o JavaScript, que é o que a gente vai fazer ali para criar aquele joguinho. De modo, então, que a gente pode usar do próprio navegador web para poder, então, renderizar o nosso programa. Tá? Você vai ver como é que faz isso ali, logo, logo. Então vamos lá, vamos começar a programar aí. Uma vez que você baixou o Sublime Text no teu computador e abriu ele, você vai ter aqui essa tela, ó, onde a gente pode escrever os nossos códigos. Perceba que está um title, mas é porque a gente não salvou o código ainda. Então vamos fazer isso. Ctrl S para salvar o código. Aí, antes disso, você pode criar uma pasta aí no teu computador para ficar mais fácil depois de você encontrar esse código. Por quê? Porque a gente vai ter que jogar esse código lá no HTML, ou seja, a gente vai ter que abrir ele lá no navegador. E o navegador vai pedir onde está esse código. Então é interessante que você já saiba onde está a pasta direitinho aí para você poder achar mais fácil. Eu criei uma pasta aqui chamada tiro ao alvo e vou salvar o meu código nela. Dou o nome de tiro ao alvo também. .html. Não esqueça de colocar o formato, tá? Que é mais fácil, por exemplo, lá do navegador saber que é HTML e saber que ele pode rodar, né, renderizar o programa. Beleza, lá, tiro ao alvo.html. Os primeiros códigos que a gente vai colocar aqui são esses, ó. Canvas. Ah, Matheus, o que é um canvas? Basicamente, canvas é tela em inglês, tá? Eu vou criar um canvas agora lá no mundo HTML, lá no meu navegador. Ah, Matheus, mas por que você quer criar uma tela lá? Porque eu quero desenhar na tela. Para mim desenhar em algum lugar, um pintor, por exemplo, para ele pintar, ele precisa de uma tela.
Então, para a gente desenhar, por exemplo, o nosso alvo, lá no HTML, ou seja, lá no navegador, a gente precisa ter uma tela, que é esse canvas aqui, ó. Perceba ó, que ele está entre tags. Ó. Isso aqui ó, é HTML, então a gente está no mundo HTML primeiro. Beleza? Perceba que um canvas, ou seja, uma tela, ele pode ter uma largura, né? E pode ter uma altura. Então, vamos passar esses parâmetros para esse canvas aqui. Você vem aqui e coloca aqui, ó. Quero agora dar a largura. Posso colocar 1400 de largura. 1400 pixels no caso, né? E agora a altura, que é height. Ó, uma coisa interessante aqui é o seguinte, ó. Eu queria colocar então a altura, né? Que é height em inglês. Quando eu escrevi, ó, HE, ele já me mostrou aqui height aqui embaixo. Tá? Ou se você quisesse hidden, você poderia vir aqui embaixo, ou mouse wheel. Mas como eu quero height, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em tab, que ele já escreve tudo para mim, não precisa eu escrever. E vou colocar aqui uma altura, né, de 700 pixels. Então agora eu tenho um canvas esperando por mim lá no meu navegador ou no mundo HTML de 700 de altura por 1400 de largura. É isso que significa esse código. Agora eu vou criar aqui ó, um meta charset. Opa! Meta charset UTF-8. Para que serve isso? Isso aqui tem a ver com a grafia das palavras. Nesse código a gente não vai usar muito, porque a gente não vai escrever muito, né? A gente só vai usar para escrever lá que venceu, ganhou e os pontos, né? Mas ele serve basicamente para a ortografia correta das palavras, que às vezes se você não usa esse meta aí, pode ser uma acentuação errada, então ele ajuda a organizar essa área aí da programação. E agora, como a gente está no mundo do HTML, a gente tem que partir para o mundo do JavaScript. Como a gente faz isso? Tag também. Ó. Agora, pessoal, é o seguinte, agora a gente tem dois mundos aqui para a gente poder criar nossos códigos, que é o mundo JavaScript, que é o mundo mais dinâmico, né? E o mundo do HTML, que não é tão dinâmico, mas ele consegue expor bem, ou seja, ele renderiza bem. Você tem que pensar assim, a dinâmica das coisas acontece no JavaScript, porque o JavaScript é uma linguagem mais dinâmica. Já o HTML é uma linguagem mais estática, né? Então ela só serve mais para mostrar, para representar. E o JavaScript cria as coisas por trás do pano. Agora, o próximo passo é a gente criar uma ponte entre o mundo JavaScript e o mundo HTML. Mas por quê? A gente sabe que a linguagem JavaScript é totalmente diferente da linguagem HTML. Então, como que eu vou fazer para, a partir da linguagem JavaScript, alterar esse canvas aqui? Ou seja, alterar a tela onde eu vou, de alguma maneira, renderizar o meu programa que eu vou fazer em JavaScript. Então, como é que eu faço esse link e trago esse canvas para dentro do JavaScript para eu poder mexer nele, para eu poder desenhar nele? Dessa maneira aqui, ó. Posso criar uma var tela que vai receber o seguinte, ó. Document.query selector e ele vai selecionar para mim lá no mundo HTML esse meu canvas. Então, agora o que eu estou fazendo? Basicamente, eu associei esse canvas aqui que está lá no mundo HTML a essa tela. E agora qualquer alteração que eu faça nessa tela aqui, dentro do JavaScript, vai alterar diretamente lá no meu canvas. Então agora eu posso desenhar no meu canvas. Mas para me desenhar no meu canvas, se eu tenho uma tela, lembra? Para mim pintar o meu canvas, ou seja, fazer o meu alvo, eu preciso de um pincel, não preciso? Então eu vou criar essa variável aqui, ó. Para esse pincel agir diretamente na minha tela. Então é tela.get dentro de um contexto 2D. Por que eu não quero desenhar em 2D? Eu não mostrei para vocês no início lá, a dinâmica é a seguinte, ó, eu não tinha uma telinha lá, eu tinha essa dimensão aqui que eu posso chamar de X, tinha essa dimensão para baixo aqui que eu posso chamar de Y, e a minha origem aqui, ó, não é isso que o meu canvas vai ser, e que eu mostrei para vocês no início lá, o meu alvozinho mudando de posição aleatória aqui, ó, então ele está fazendo isso em duas dimensões, é o que significa aqui isso 2D. Beleza, então agora eu tenho os instrumentos necessários, né, para desenhar na minha tela. Então agora eu vou começar a fazer alterações nela, então. Quer ver? Posso, por exemplo, chamar o pincel, vou invocar o pincel, fill, style. O que ele vai fazer? Ele vai preencher em estilo, né, fill style, em blue. Ou seja, ele vai preencher toda a minha tela de azul. Você vai ver lá que eu vou mostrar para você. Mas para isso eu tenho que dar as coordenadas de preenchimento, que é fill rect, começa em 0
e vai lá até o final dela, que é 1400, olha lá, em x e 700 em y. Vou mostrar direitinho o que significa isso. Feito isso, você vai ver a mágica acontecer lá agora. Vamos lá no meu navegador, ó. Vou vir aqui no meu Google Chrome, vou clicar Ctrl O, e aí eu vou lá no tiro ao alvo, onde está a pasta que eu salvei, e vou abrir, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Olha aí o que está aí, ó. Esse é o tal do Canvas, ó. Em HTML, olha aqui, ó. O formato que é, ó, HTML, ok? E agora uma coisa interessante que você precisa saber aqui, ó. No HTML e no JavaScript, a origem do meu sistema de coordenadas é aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Que eu não consegui desenhar direito, mas é assim, ó. Ali aonde está a minha origem, ou seja, 0, 0. Ali é onde eu tenho x igual a 0 e y igual a 0. Ah, Matheus, o que significa x e y? Você não lembra lá do plano cartesiano? Para cá, ó, essa direção aqui, ó, é a minha direção x, ó. Ok? E essa direção para baixo aqui, ó, é a minha direção y. Então, quando a gente coloca aqui, ó, no código, que eu quero criar um canvas de largura 1400 pixels, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Esse canvas aqui, ele começa de 0 aqui e vai até 1400 pixels aqui, ó. Beleza? Só que você vai ver que tem uma diferença aqui, ó. Tem um gap aqui, ó, que a gente vai ter que descontar depois, porque o 00 mesmo do HTML está aqui, ó. Só que você percebe que ele dá um pulozinho, né? Então ele não está começando logo do 0. Mas a gente vai fazer essa diferença depois lá nos códigos. Então é isso que a gente fez. Ah, Matheus, posso alterar a cor aqui então? Pode, é só você vir aqui, ó. Por exemplo, colocar red. Ó. E voltar lá. E um detalhe, ó, você sempre tem que salvar, viu? Você sempre tem que atualizar. Sempre quando você faz uma alteração que você salva, Ctrl S, ou vem aqui, ó. E aí sim você volta lá. E atualiza daqui também. Como é que a gente atualiza aqui? Ctrl R. Olha lá, viu? Senão ele fica do mesmo jeito que estava. E aí vai mudando. Você pode colocar qualquer cor que você quiser lá. À medida que você coloca direitinho lá em inglês. Feito isso, vamos começar então a criar o nosso alvo, ó. Eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada raio, que vai receber 10 de início. Por que isso? Perceba que o nosso alvo, ele nada mais é que uma soma de círculos, né? Ele é uma sobreposição de 3 círculos, ó. Que no caso aqui é um círculo vermelho, aqui é um branco e aqui um círculo vermelho também, maior, né? Então qual que é um dos parâmetros de um círculo? Um dos principais? É o raio. Então por isso que eu vou criar essa variável aqui que a gente vai usar ele. Vou criar aqui agora uma function, que é uma função. Basicamente, uma função, ela guarda um código, tá? É como se fosse uma biblioteca. Ela guarda um código ali que quando eu chamo ela, ela reproduz aquele código. É uma function que vai fazer o seguinte, qual que é a função dela? Desenha um círculo. O nosso alvo não é formado por círculos, então eu preciso de uma função que desenha círculos para mim. Então, desenha círculos com os seguintes parâmetros, ó, x, y, o raio e uma cor. Por quê? Porque um círculo precisa ter uma coordenada, né, na minha tela, né? Se eu tenho meu canvas lá, a origem aqui, né, como eu mostrei. Então, ela precisa ter uma coordenada em x, né? Por exemplo, se eu tenho um círculo aqui, ó, ele precisa ter uma coordenada em x aqui, ó, né? E precisa ter uma coordenada em y aqui embaixo, para cá aqui, né? Ó. Então aqui é y e aqui é x. Ó. Como se fosse um plano cartesiano mesmo. Lembra lá das aulas de matemática? Ele precisa ter um raio, como a gente falou, e precisa ter uma cor. Então, ó, dado esses parâmetros, para me desenhar um círculo, eu preciso fazer o seguinte, ó. Pincel.fill style, ou seja, para dar uma cor para o meu círculo, que vai receber exatamente esse parâmetro cor. Preciso agora iniciar um begin path. Preciso de uma API ou de uma biblioteca chamada Arc. O que é uma API, uma biblioteca? É como se fosse também uma biblioteca de códigos, tá? Que quando você chama ela aqui, ela faz alguma coisa para você. Porque se a gente tivesse que criar um círculo do zero, daria muito trabalho. Então, isso aqui a gente tem essas bibliotecas, né? O Java já próprio disponibiliza para a gente poder usar. E esse pincel.arc aqui, no caso, ele cria para mim um círculo, que tem os seguintes parâmetros, ó. A coordenada em x, né? A coordenada em y, o raio e qual é o arco que ele vai percorrer. No caso aqui, ele vai começar de 0 graus até 2π, porque não é uma volta completa. Para mim fazer um círculo, ó,
Eu não posso começar de uma angulação zero aqui e dar uma volta completa e fechar sobre si mesmo. Isso é um círculo, né? Então ele vai de 0 vezes, então, 2π. Opa. Vezes 2. Vou fazer uma funçãozinha aqui, ó, math.p. Ok? Isso aqui significa nada mais nada menos que π. Ou você pode colocar 3,3.14 aqui, dá na mesma, né? Mas eu vou colocar math.p. E vou pedir para no final o pincel fill, ou seja, preencher esse círculo para mim. Vamos lá, coloca entre parênteses. Feito isso, ó, eu vou chamar aqui, ó, eu vou invocar essa function dessa maneira, ó, desenha círculo, abrindo e fechando parênteses e colocando, ó, esses parâmetros aqui para que lá no HTML ele desenha esse círculo para mim. Quer ver? Ó? Então eu vou colocar, por exemplo, para x, 100, coordenada em x, 100 também na coordenada em y, um raio, que é o próprio raio que eu já escrevi lá, né? Ou seja, então o que está aqui, ó, vai vir para cá, né? Ou seja, o que está aqui vai ficar aqui, ou seja, no caso aqui então é 10. Quem que falta? Uma cor. Colocar red. Tá certo? Meu círculo C, red. Beleza, agora quando eu for lá no meu navegador, quando eu recarregar. Por que que não apareceu? Porque o meu canvas está red, né? Então eu vou mudar aqui a cor do meu canvas para a gente poder enxergar. Onde que está aqui? Vou colocar aqui ó, como sendo right. Sendo branco, né? Olha lá, vamos lá ver. Olha lá. Aqui meu círculo, ó. Então agora aqui o meu círculo está na minha coordenada em y, 100. E na minha coordenada em x aqui, ó, 100 também. Tendo um raio de 10, ok? E vai de 0 a 2π. Beleza? Lembrando que aqui é a minha origem do meu canvas, aqui, a minha origem do meu JavaScript ali. Retornando lá, ó. Só que eu não quero desenhar um círculo só. Né? Eu preciso desenhar, no caso, 3 círculos sobrepostos, ou seja, 3 círculos que estão na mesma posição, só que com raios diferentes, não é isso que é o meu alvo? Então, eu vou apagar isso daqui ó, e vou criar uma outra função que vai me desenhar esses 3 círculos para mim sobrepostos, de modo que vai dar a ilusão que é um alvo. Ó, function. Agora, ela vai desenhar um alvo para mim. Ó. E ela vai ter como parâmetros ó, x e y apenas, só as coordenadas. Porque eu vou precisar fazer uma coisa com essas coordenadas no futuro. E ela vai receber aqui, ó, como código, a seguinte coisa. Ó. Ela vai chamar para mim ó, o desenha círculo, né, entre parênteses. Ó, ela vai chamar, essa função vai chamar essa outra função. Tá entendendo a questão? Ó? Essa função agora, com esses parâmetros, chama essa função com os seguintes parâmetros. Ó. X, y, raio mais 20, você vai entender por quê. E com a cor red, vai chamar de novo aquela minha função, porque eu preciso desenhar outro círculo, né? Eu preciso de 3 círculos. Olha lá, então desenha círculos de novo. Ele vai ter o mesmo valor de x, mesmo valor de y, né? Porque eles precisam estar sobrepostos, só vai mudar o raio, olha lá. Ele vai ter um raio um pouquinho menor, mais 10, olha lá. E, no caso agora, ele vai ser right, ou seja, vai ser branco. Que é aquele círculozinho do meio, né? E de novo, desenha círculo com as mesmas coordenadas, né? Ou seja, eles precisam estar sobrepostos, só que agora ele só tem raio, né? Que é o círculo vermelho do meio lá no centro que a gente tem que clicar para acertar. Então ele é o red. Beleza? Feito isso, ó, eu vou chamar a função desenha-alvo para você ver aqui o que vai acontecer lá. Ó. Chamando a desenha-alvo, vou colocar como parâmetros para x e y mesmo que eu coloquei aquela hora, 100 mesmo e 100. Salva, Ctrl S, vamos lá para o nosso navegador e atualiza também, Ctrl E. Olha lá o que aconteceu. Tá entendendo? Então eu criei um raio aqui, ó. Ou melhor dizendo, um círculo de raio igual a 10, menorzinho aqui dentro, que é aquele lá de raio igual a 10. Um círculo maior, que é esse branquinho aqui, ó, de raio que é igual a raio mais 10, ou seja, de 20. E o outro aqui, ó, de raio igual a raio mais 20, ou seja, de 30. Tá entendendo a questão? E como eles estão na mesma posição, parece que eles ficam sobrepostos, ó. Ambos em x igual a 100.
perdão a minha letra, né? Y, na verdade é o contrário, né? X igual a 100, Y igual a 100. Beleza? Então está feito o nosso alvo. O primeiro passo já está concluído. Mas dando só uma analisada aqui nesse código, o que você precisa entender aqui é o seguinte, ó. Esse X e esse Y aqui, galera, vão ter como parâmetros, né, vão receber o valor que eu coloquei aqui quando eu chamei a função. Ó. Então, x agora aqui vai valer o quê? 100. Ó. Y agora aqui vai valer 100, porque eu coloquei aqui a hora que eu chamei essa função desenhar alvo. Né? A gente viu que para chamar a gente tem que colocar entre parênteses aqui e colocar os parâmetros. Então agora, todo lugar que aparecer x e y aqui, ó, o que apareceu aqui, vai receber 100. Ó. Agora, e esse raio aqui, ó? É exatamente esse raio que eu já estabeleci aqui no início. Então você perceba que a memória do computador guarda isso e chama as coisas quando necessário. Como eu chamei o raio aqui, ó, o computador olha lá na memória dele e fala assim, opa, já tem esse raio aí, em algum lugar, que é igual a 10. Então ele joga aqui, ó. Beleza? Então é assim que você tem que entender. Então eu posso chamar também uma função dentro da outra. Ó. Então no caso desenha alvo, chamou desenha círculo. Então quando ele chama desenha círculo, ele passa esses parâmetros para desenha círculo e agora esses parâmetros aqui, ó, x, y, que saiu daqui, ó, vão lá para lá. Ó. Então agora x, y aqui, ó, que eram parâmetros 100, 100 aqui, vão ser 100 e 100 aqui também. E vão entrar aqui, ó, no meu pincel.arc, nesse API aqui para criar o círculo. Da mesma maneira que entrou nos outros. Então, agora x aqui e y aqui valem 100. E o raio também é a mesma coisa, que é o 10 que está aqui. Entendeu a questão? Ok, então a partir de agora, o próximo passo é a gente fazer esse alvo spawnar aleatoriamente na tela. Né? Fazer ele se movimentar lá, animar ele. Então vamos a isso. Vou apagar isso aqui. Ó. Vou salvar o meu código. Eu vou criar duas novas variáveis aqui. Ó. X aleatório. E y aleatório, que dizem respeito, é claro, às coordenadas do meu alvo. Né? Porque você precisa perceber o seguinte, para eu fazer com que esse alvo se movimente aleatoriamente aqui na tela, eu preciso fazer com que as coordenadas x e y do alvo, né? Desses três círculos aqui sobrepostos, mudem aleatoriamente também. Então eu tenho que fazer com que alguma função aleatória haja sobre as coordenadas x e y do alvo de modo que eu tenha aquela animação, aqueles movimentos. Então vamos fazer isso. Então criei essas duas variáveis aqui e eu vou fazer então que uma função haja sobre essas duas variáveis, me retornando valores aleatórios. Como que eu vou fazer isso? Ó, vou criar uma função aqui, ó, chamada, sei lá, sorteia posição, ok? Ela vai sortear valores para mim. E como que eu faço isso? Ó? Da seguinte maneira, ó, return, você vai entender esse return. Math.floor. E aqui dentro, math.random, porque é um valor aleatório, né, que eu quero. Então é random. Vezes, onde está o vezes um parâmetro máximo aqui que eu vou estabelecer logo. Então, ó, traduzindo, eu quero retornar, você vai entender para onde que eu vou retornar esse valor aqui, ó, eu quero retornar um math.floor. O que é esse math.floor aqui? Ó? Esse floor, ele sempre arredonda para baixo. Qualquer valor que eu tiver aqui, ó, que esse math.random for sortear para mim, ele vai arredondar para baixo. O que significa math.random? Ele vai sortear um número de 0 a 1 para mim. Ok? Esse random aqui é como se fosse uma função dessa aqui que a gente cria que sorteia números aleatórios, de 0 a 1. E aí se eu multiplico qualquer valor que ele sorteia de 0 a 1 por um valor máximo aqui, eu vou ter um valor inteiro, que é um valor possível de uma posição, que eu quero retornar para onde? Para essas variáveis aleatórias aqui. Ó. De modo que o meu alvo muda de posição, a partir da aleatoriedade que essa função traz. Feito isso, eu vou criar uma outra função aqui agora, que é essencial para trabalhar na ilusão do meu alvo se movimentar, que é uma function limpa tela. Ela vai limpar a tela para mim de tempos em tempos. Né? Ela vai apagar tudo que tem na tela para mim, tudo que foi feito na tela. Você vai entender por quê. Vou chamar o pincel para fazer isso para mim. Pincel.clear
rect. Esse rect aqui, pessoal, é o retângulo. No caso, o meu canvas não é um retângulo, não é uma tela retangular, então clear rect, ou seja, limpa o meu retângulo, limpa a minha tela. E aí eu tenho que passar as coordenadas de limpeza, né? Então eu quero começar lá da minha origem de x igual a 0, tá? E de y igual a 0, igual aconteceu aqui, ó. Começo em x igual a 0 e vou até x 1400. Começo em y igual a 0 e vou até y igual a 700. Tá ok? Aqui a mesma coisa. Começo em x igual a 0, limpando, né? E vou até, ó, o tamanho do meu canvas. Eu quero limpar tudo. 1400. E começo em y igual a 0 e vou até 700, limpando tudo. A cada certo intervalo que eu vou estabelecer. E vou criar agora outra função. Function, que atualiza a minha tela agora. Olha lá. Ela vai atualizar a minha tela porque eu vou estabelecer set intervals, ou seja, eu vou estabelecer intervalos de atualização de tela que vai me dar a ilusão de que o alvo está se movimentando na tela. Então, vamos lá. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai limpar a tela, porque ela precisa atualizar a tela. Então, se ela vai atualizar, ela precisa limpar o que foi feito, para colocar coisa nova. Então, ele vai limpar a tela. Vou chamar essa função aqui dentro. Depois, ela vai sortear valores aleatórios para mim. Então, x aleatório, ele vai chamar a função sorteia a posição para mim, tendo como máximo, que eu esqueci de colocar um parâmetro máximo aqui, ó, que é o mesmo máximo que está aqui, ó. Tendo como parâmetro, temos como valor máximo, no caso, 1400, porque é o tamanho do meu canvas em x, né? Então eu posso sortear um valor que vai de 0 aqui, ó, até 1400 na direção x, não posso? Então automaticamente meu valor máximo que eu posso colocar aqui, ó, é 1400. Se esse map.handle ele sorteia um valor de 0 até 1 para mim, quando eu multiplico por 1400, quando qualquer valor ali eu tenho um número inteiro, ok? Que ele sempre vai arredondar para baixo. Ótimo. Feito isso, ó, também vou sortear um valor aleatório para y, que é sorteia a posição até o máximo que ele pode, que é 700. E por fim, eu vou chamar aquela função lá para desenhar um alvo. E você lembra lá que quando a gente desenhou aquele alvo, a gente não precisou de dois parâmetros, ó, x e y, olha aqui, ó. Não precisa de dois parâmetros, então a gente vai passar dois parâmetros. Só que agora, esses dois parâmetros que a gente vai passar são esses dois parâmetros aleatórios, que essa minha função sorteia a posição aqui, ó, está criando. Então, a cada vez que eu atualizo a tela, que você vai ver, que é dado por intervalos, né? Dado intervalos, ele atualiza a tela, o meu sorteia a posição vai estar aqui, ó, sorteando um valor de 0 a 1, vai multiplicar por esse máximo e vai retornar, ó, para esse x aleatório aqui, ó. Ok? É para isso que serve esse return. O return, ele sempre retorna o valor que eu tive aqui na frente dele para a função, ou para o valor, ou para a variável que chamou ele. Então, ele vai retornar o valor que ele encontrar aqui, ó, para quem chamou ele. No caso aqui, ó, na atualizo a tela, quem chamou foi o x aleatório e o y aleatório. Então, eu vou ter o quê? Valores sendo sorteados tanto para x quanto para y aqui, e depois que eu sorteei isso, ele vai guardar nessa minha variável x e y aleatório, e aí eu vou passar como parâmetro para esse meu desenho-alvo aqui, ó, é justamente esse x aleatório e esse y aleatório, chamando aquela função. E quando eu chamo aquela função, quem que vai como parâmetro? X aleatório e y aleatório. E aí agora, quem que vai estar aqui para desenhar o círculo? Ó? Esses x e esses y aleatórios. E aí que já vai criando a dinâmica de eu criar movimento lá no meu alvo. A partir disso, eu vou criar uma nova, eu vou chamar uma nova função que eu já tenho no próprio Java, setInterval, que tem como parâmetros uma função que eu quero chamar e os intervalos de tempo que eu quero chamar essa função. No caso aqui, vou colocar 1000, que é 1 segundo. Agora, olha só o que vai acontecer. Vamos lá, se eu fiz tudo certo. Olha só. Deu certo, né? Então, o que está acontecendo, na verdade, lá é o seguinte, ó.
Essa função setInterval aqui, ó, ela chama uma função, no caso aqui, atualiza a tela que eu coloquei aqui, a cada certo intervalo de tempo. Cada 1000 aqui, ó, milésimo, é 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, essa função atualiza a tela é chamada. Então, vamos traçar o caminho. Vamos chamar uma vez. Chamou, passou 1 segundo, ele chama. Aí ele vai limpar a tela, tudo que tinha antes, vai sortear números aleatórios a partir dessa função que eu criei aqui, ó, tá? Do máximo até 1400 para x e do máximo até 700, né? O máximo de pixels, o máximo da posição que eu posso ir, né? Essa função sorteia a posição, retorna esse valor sorteado para essa variável x aleatório e y aleatório, variáveis essas que vão ser parâmetros dos desenha-alvo, que está aqui embaixo, ó, chamando a função desenha-alvo, aí chama a função desenha-alvo lá. E agora x e y são x e y aleatórios sendo gerados a cada atualização de tela aqui, ó, a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo vai sendo gerada uma posição nova lá. E é por isso que ela vai spawnando a cada 1 segundo em posições diferentes. Porque esse círculo está sendo desenhado com parâmetros diferentes, ó, a cada vez, a cada 1 segundo que essa tela é limpada, né, é atualizada e é sorteado um valor novo. Né? E no final eu tenho aqui, ó, no desenho círculo, parâmetros diferentes para x e y. Tá entendendo a questão? Então agora, qual que é o próximo objetivo? É eu conseguir clicar, né? Porque agora se eu for clicar aqui, ó, não vai acontecer nada. Ó. Pode clicar na tela aí que não acontece nada. Então agora eu tenho que colocar a condição de que quando eu clico lá dentro daquele círculo vermelhinho menor, eu ganho um ponto. E quando eu clico fora, quando eu erro, né, eu perco um ponto. Vou criar de novo, ó, duas variáveis, que é a variável pontuação, que ela vai guardar a pontuação que eu estou fazendo, né? Eu vou começar com 2, você vai entender por quê depois. E uma outra variável chamada, sei lá, condição, que vai de início receber uma booleana. O que é uma booleana? A booleana pode receber dois valores possíveis, true or false. Então, no caso, ela vai começar como true, ou seja, verdadeiro. Só entenda isso por enquanto. E vou criar uma nova função chamada function dispara. E ela vai disparar à medida de um evento, na medida de um acontecimento de um evento. Ok? E aqui dentro eu vou criar uma variável chamada x, que vai usar desse parâmetro evento desse disparo para me informar qual que foi o valor de x que o mouse clicou. Ah, Matheus, como assim mouse? Você vai entender. Page x menos uma tela ponto offset. Vou fazer o left primeiro, da esquerda, e um var y, que é igual um evento ponto page y, vai me dar a informação do y agora, menos uma tela ponto offset top. Aí. Declaradas essas duas variáveis. O que significa essas duas variáveis aqui? Basicamente, esse evento.pageX, ele vai dizer para mim qual que foi a coordenada x que o meu mouse clicou. Ou seja, que eu cliquei no mouse, no caso. E esse evento.pagey vai me dizer a coordenada y clicada pelo mouse. Beleza? Porque aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, ó. Em tela.onClick, eu vou chamar um evento, eu vou chamar esse dispara. Então, ó, esse meu evento, esse parâmetro do dispara aqui, ó, que esse dispara vai receber, no caso, é do clique do meu mouse. Então, esse evento aqui diz respeito a uma informação das coordenadas clicadas pelo meu mouse, que é importante eu saber as coordenadas do meu mouse, não é? Porque quando eu, por exemplo, eu vou aqui, ó, e clico aqui em algum lugar, ó, eu preciso de alguma maneira comparar a posição da onde eu cliquei, ou seja, a posição XY da onde eu cliquei, com a posição de onde está o meu alvo, para mim poder saber se eu acertei ou se eu errei. Então é por isso que eu estou colocando esse evento.pagey nesse evento.pagey, né, para mim poder comparar com onde o meu alvo está. Beleza, feito isso então, vamos fazer essa comparação. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Aí vem os famosos ifs, né? Ó, veja bem, if x for maior que o meu x aleatório menos o meu raio,
Vou colocar aqui entre parênteses, ó, para ficar bem divididinho. Olha lá. E isso aqui significa e, tá? E x for menor que x aleatório mais o raio, vou colocar entre parênteses de novo. Eu estou colocando as condições para caso eu acertar, tá? Olha lá. E agora para y. Y for maior que y aleatório. Mesma coisa, ó. Menos o raio. É uma coisa que eu fiz com o y, com o x, eu vou fazer com o y. E y for menor que y aleatório mais o raio, aí ele vai fazer alguma coisa para mim. Se isso tudo aqui for verdadeiro, né? Se essa condição aqui, que está tudo aqui dentro, for verdadeiro, ó, mesma coisa lá da função, vou abrir uma chaves, né? Eu vou estabelecer que a minha pontuação, o valor que a minha pontuação vai receber, que está em 2 inicialmente, vai ser atualizado e vai receber pontuação mais 1. Além disso, eu quero que ele escreva para mim alert. Sabe quando aparece aquele negocinho lá em cima mostrando uma frase? É o alert que a gente faz. Quero que ele faça o alert para mim mostrando acertou e quantos pontos eu estou no momento. Olha lá, acertou. Vou concatená-la mais a pontuação. Quero que ele mostre a pontuação, né? Pontuação mais... Escreva pontos. Aí. Se isso aqui acontecer, se toda essa condição aqui retornar um valor verdadeiro, então ele vai fazer isso aqui para mim. Tá? Se, ou seja, else, if. Deixa eu pôr isso aqui para baixo. Vou colocar só else, né? Ou seja, se eu clicar fora do raio interior, o que vai acontecer? Ele também vai fazer um decremento agora da minha pontuação, que vai ser igual a pontuação menos 1, olha lá. E vai também fazer um alert para mim, dizendo errou mais pontuação mais pontos. Olha aí. Vou colocar uma exclamação aqui, uma exclamação aqui. Então é basicamente isso que eu fiz, ó. A hora que eu clicar na tela, ó, o que isso aqui está falando, ó. Quando eu clicar na tela, ou seja, na tela.onClick, ou seja, no clique da tela, ele vai chamar essa função para mim dispara. Qual que é essa função dispara? Essa aqui que eu acabei de criar. Analisando o evento associado a ela, que é de x e y, ou seja, o evento de que quando eu clicar o mouse, eu vou ter registrado as coordenadas x e y do clique que eu fiz em relação à minha tela, em relação ao canvas. Então, analisada a posição de x e y e colocado nessas variáveis, o que eu vou fazer? Uma condição. Toda essa condição aqui, se toda essa condição aqui, ó, for verdadeira, aí ele vai colocar para mim que pontuação é igual a pontuação mais 1, ou seja, ele vai incrementar, ele vai adicionar um ponto a mais na minha pontuação que começa em 2. Se não, ele vai tirar, ou seja, se eu clicar errado, ou seja, se eu clicar em algum ponto fora daquela bolinha, que é dito por essa condição aqui, ó, aí eu vou perder um ponto. Vamos ver isso na prática? Salva, não esqueça, senão não atualiza. Vamos começar, vamos ver. Olha lá, errou 1 ponto. Errou 0 pontos. Só que veja bem, à medida que eu vou clicando, ó, ele vai continuando. Não é isso que eu quero. Quando chegar a 0, né? Lembra que a gente tratou lá? Quando chegar a 0, eu quero que ele pare e fala que eu perdi. Quando chegar a 5, eu quero que eu ganhe, né? Então errou. Deixa eu clicar lá. Errou. Olha lá, não está acertando, ó. Alguma coisa a gente fez errado. Vamos dar uma olhada lá. O que eu fiz errado aqui? Aqui, ó. Aqui é Y, ó. Certo? Aqui é Y maiúsculo, ok? Por isso que está dando errado.
Aí retornando aqui, agora vai dar certo, ó. Ela errou. Agora se eu clicar lá dentro, ela acertou, 2 pontos. Beleza? Deixa eu colocar mais devagar para a gente poder perceber isso, ó. Colocar mais devagar aqui, ó, na atualização da tela, né? Colocar 1500. Olha lá. Aí ele vai um pouquinho mais devagar. Aí, ó. Ela acertou 3 pontos, acertou 4 pontos, errou 3 pontos, acertou 4 pontos, acertou 5 pontos. Olha lá, só que quando chegar nos 5 pontos aqui agora, eu quero que ele fale, ganhei, parabéns, você ganhou e tal. Então, como é que a gente faz isso? Ó, a gente tem que colocar outra condição. E para isso, eu vou criar uma nova funçãozinha. Ó, function decisão. O que essa função decisão vai fazer para mim? Ela vai informar o programa quando parar e quando continuar. Que é a seguinte coisa, ó. If, aquela minha pontuação que eu estabeleci lá em cima naquela variável, if pontuação for maior ou igual que 5, aí você que escolhe, né? Você pode pensar que, eu quero acertar 10 vezes para ganhar, quero acertar 1000 vezes para ganhar. Aí você põe aí, só você colocar aí, ó. Só que eu vou colocar 5 aqui para facilitar a nossa vida. Então, se a pontuação for maior ou igual a 5, ele vai fazer a seguinte coisa, ó. Você vai dar um alert. Não, alert. Alert. E vai escrever, ó, sei lá. Parabéns. Conseguiu. Beleza? E aí, ó, eu vou fazer uma atualização dessa minha condição aqui que estava inicialmente igual a true. Vou falar que agora a condição ela é igual a false. Mudou a booleana, né? Atualizou a booleana. Else if, ou seja, se isso não acontecer, else if, agora é um else, só que eu dou outra condição, ó, é diferente do else aqui em cima, né, que eu só coloco else, e aí é o oposto, mas aqui o else if, só que é um else, só que ainda com uma condição ainda dada, né, else if, pontuação, menor ou igual que zero, né, que quando chega a zero, aí eu tenho que perder, né, então eu quero mostrar um alert na tela, alert, sei lá, que pena, perdeu, né? E também quero atualizar a minha condição dizendo que ela também é falsa. E aí, a alteração que eu preciso fazer no meu código é o seguinte, se você analisar e depois ver o vídeo de novo, você vai perceber, ó, que faz sentido. Aqui, por exemplo, essa função dispara, eu vou fazer o seguinte, ó, vou estabelecer uma outra condição aqui, ó, if condição. A gente sabe que um if, ele só é reproduzido o que tem dentro do if, o computador só reproduz, só processa o que está dentro do if, se o parâmetro dentro dele aqui, ó, for verdadeiro. Então, quando condição for igual a true, ele vai fazer tudo que está aqui dentro. Olha lá, ó. Então, vou colocar tudo aqui dentro desse if aqui, ó. Olha só. Vou dar uma ajeitada aqui para ficar todo mundo embaixo aqui, né? Aí, ó. Else embaixo de else aqui, esse if aqui. Então, ó, quando a condição for verdadeira, né, de início aqui, ó, aí ele vai fazer tudo isso daqui. E ainda por cima, ó, ele precisa chamar a minha decisão. Né? E eu quero que ele chame a minha decisão para ver se isso está correto. Né? Porque não tem como, a gente tem que chamar essa função decisão aqui em algum momento. Então eu tenho que chamar ela aqui. Né? Para que depois que ela fazer tudo isso daqui, analisar se a pontuação foi decrementada, ou foi aumentada ou diminuída. Né? E aí, depois que ela fizer isso, essa análise da pontuação, ele chama a decisão para ver o que pode ser feito, para analisar essa pontuação, para raciocinar a pontuação aqui e para ver o que ela pode fazer aqui e alterar a condição. Beleza? E também, ó, aqui na função atualiza a tela, porque eu não quero que o alvo pare quando eu ganho ou quando eu perco, então beleza. Então eu preciso também colocar uma condição de if condição, ou seja, apenas se a condição for verdadeira que ela vai fazer isso daqui, ou seja, que ele vai atualizar a tela. Salvando, né? Ctrl S, vou lá dar uma olhada. Ctrl R,
Olha lá, errou, 1 ponto, que eu começo com 2 pontos, lembra? Olha lá, errou, 0 pontos, agora ele tem que falar, que pena, perdeu. E aí, ó, aí ele para. Aí ele só fica falando, ó, quando eu vou clicando, ele fala que pena, perdeu. Aí vamos atualizar de novo. Vamos ver se para cima tá certo. Olha lá, vamos tentar chegar a 5 pontos. Olha lá, 5 pontos, parabéns, conseguiu. E agora ele para tudo, ó, e só fica falando parabéns. Por que que isso aconteceu? Ó? Se você for analisar direitinho com mais atenção aí, depois vocês dão uma olhada. Mas quando aqui eu estabeleci aqui embaixo, ó, que quando a pontuação for maior ou igual a 5, ó, essa condição vai ser false. Então, essa condição que está aqui, ela vai mudar em todas as outras funções, ela vai mudar em todos os outros processos e códigos. Tá entendendo a questão? Então, quando essa condição muda aqui, ela vai mudar em todos os lugares em que ela está presente. Ó. Então, se a condição fica false aqui em cima, ó, quando é maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 0, o que acontece? Esse if não vai ser processado e automaticamente a tela não vai ser mais atualizada. Ou seja, o que significa que o alvo vai ficar parado. Aqui é a mesma coisa. Se essa condição aqui não for verdadeira, e for falso, no caso, quando isso aqui for verdadeiro, né, quando a pontuação for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 0, ele não vai fazer isso aqui também. De modo que quando eu fico clicando lá, ele não faz mais nada. Aí, ó. Se eu reiniciar aqui, ó. Olha lá, se eu chegar a 0, ele não faz mais nada, porque aquela condição lá está falsa, né? E aí aqueles códigos não vão ser processados. Então, dando mais uma olhada aqui, ó, a gente pode aumentar aqui, ó, a dificuldade. Vamos aumentar esse set interval aqui para, sei lá, quer dizer, vamos diminuir, vamos colocar meio segundo. Vou colocar 500 aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Vai ficar bem rápido, ó. Aí, ó, fica quase impossível, né? Você tem que ter um olho de águia para conseguir acertar. Olha lá, errei, perdi. Então é isso, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Inclusive, eu deixei o código aí na descrição do vídeo. Se quiser baixar, quiser fazer alteração, fique à vontade. E se eu ajudei, dá uma ajuda para o canal também. Se inscreva, compartilha, curta o vídeo aí. E eu espero que no próximo vídeo sobre programação, eu quero trazer como fazer o joguinho clássico Pong em JavaScript ou Python. Estou vendo ainda. Então, até lá.